Jesus, ele é de longe o personagem mais conhecido da história humana. Há quase unanimidade sobre quem foi o personagem que mais influenciou a humanidade. As pessoas em geral aceitam a pessoa de Jesus Cristo como sendo esse personagem, o mais influente da história da humanidade. Uma certa altura do seu ministério, alguns discípulos já tinham deixado de segui-lo, e ele mesmo estava interessado em saber o ponto de vista das pessoas sobre quem ele era. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, no capítulo 16. Mateus 16. Veja a pergunta que ele faz aos discípulos. Os versículos 13 e 14. Diz: quando chegou à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Responderam: alguns dizem João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Bem, então eles estavam inseguros quanto à pessoa de Jesus Cristo, sobre quem de fato ele era. Alguns esperavam, por exemplo, que o Messias, aliás, o Messias era esperado, né? Existiam as profecias messiânicas, fosse aquela pessoa que se dedicasse a ajudar os mais necessitados, que se envolvesse na política, e assim por diante, que fosse um juiz. É bem provável, inclusive, que você se lembre daquele episódio onde alguém pediu para Jesus que interferisse numa situação familiar lá sobre herança, né? Então eles tinham pensamentos distorcidos, ideias distorcidas a respeito da pessoa do Messias. E hoje, irmãos e amigos, não é diferente, né? As pessoas não entendem realmente o papel de Jesus Cristo. Veem Jesus, por exemplo, apenas como um bom homem. Quantas vezes você encontra pessoas que dizem que ele tentou consertar, né, as coisas, tentou consertar o ser humano. Outros admitem que ele tenha sido um profeta, que tentou fazer mudanças sociais. E é verdade também que milhões, né, quase um terço da humanidade que se identifica como cristãos, acredita que ele é Deus. Bem, mas o que a Bíblia fala a respeito de Jesus? Por que ele veio à Terra? O que ele está fazendo agora? E é sobre isso que nós queremos falar aqui um pouco essa noite. Qual é a verdade sobre Jesus? A Bíblia, ela tem, irmãos, informações confiáveis a respeito de sobre Jesus, quem ele era, né? O que ele ensinou, o que ele fez, provando que ele de fato não era apenas um homem bom, como as pessoas dizem. Ele era alguém incomum. Por exemplo, ele tinha qualidades que atraía todos, qualidades que você não acha no ser humano em abundância. Às vezes pode acontecer de alguém ter uma qualidade, se destacar numa qualidade, mas Jesus se destacava em muitas. Se nós falarmos aqui algumas delas, é bem provável que você consiga associar essa qualidade com algum episódio contido nos evangelhos. Por exemplo, compassivo. Você lembra de algum episódio? Acessível, né? A sua acessibilidade, seu altruísmo, ser perdoador, ser zeloso, ser humilde, ser paciente. É bem provável que você conseguiu associar uma dessas qualidades com algum episódio, não é verdade? E sem contar, irmãos, que ele conseguiu, ele se esforçou em ajudar as pessoas a se aproximarem de Deus. Qual líder religioso havia ensinado até então as pessoas a orar? E nós sabemos que Jesus ensinou as pessoas a orar, fazer isso da maneira correta, não como os líderes faziam, né? E isso, irmão, sem contar que muitas profecias, né, centenas de profecias messiânicas se cumpriram nele. Alguns até tentam distorcer as coisas dizendo, bem, mas ele deu um jeitinho, né, para que isso acontecesse. Mas tem coisas que não teria nem como ele dar esse jeitinho, né? Por exemplo, coisas envolvendo a sua morte. E aí, né? Centenas de... O seu lugar de nascimento, como é que ele ia fazer isso, né? E assim por diante.
ele nunca afirmou ser Deus. No contexto desse trecho que nós lemos, veja, por exemplo, agora os versículos 15 e 16. Agora, o ponto de vista sobre ele, daqueles que o seguiam, né? 15 e 16. Ele lhes perguntou, e vocês? Se dirigindo aos discípulos, né? Quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivente. Bem, então aqui eles tinham um ponto de vista correto a respeito dele. Quem ele era de fato, né? E é interessante que Jesus não discordou, e é interessante que Jesus, ele sempre deu crédito por tudo que acontecia, tudo que ele conseguia realizar, né, os poderes que ele tinha para realizar sinais, não se originava deles, as obras poderosas se originavam de Deus, ele deu crédito a Deus. Bem, a verdade é, como ele mesmo admite em João 6,38, antes de vir à terra, ele já existia nos céus. Ele já existia nos céus. A sua vida antes de se tornar um ser humano aqui. Agora pense, irmãos, a ciência estima a idade do universo em 13 bilhões de anos. Não importa se esse dado pelo menos próximo da realidade. Mas o que nós queremos destacar e o que nós queremos ter em mente é que ele existia antes disso. Né? Abra sua Bíblia aí, por favor, em Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nos diz assim. Encontrou? Versículos 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível. Note, o primogênito de toda a criação. Pois por meio dele foram criadas todas as coisas nos céus, todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis, quer sejam tronos, quer domínios, quer governos, quer autoridades, todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Aqui nós vimos que ele é chamado de Filho unigênito. Aqui nós vimos que ele é chamado de princípio da criação de Jeová. E um detalhe interessante aqui é que diz que por meio dele tudo foi criado, né? Bem, agora dê uma olhada nessa imagem, irmãos. Essa imagem nos ajuda a refletir um pouquinho na grandiosidade dessa expressão do apóstolo Paulo. É uma foto tirada por aquele telescópio que está há 30 anos no espaço, né, o Hubble, e mostra aqui um aglomerado de estrelas, né? Mas nós sabemos que isso é apenas um pedacinho do nosso universo, né, de todo o universo. Bem, agora imagine a infinidade de galáxias. Imagine a infinidade de planetas. E Jesus esteve em cada ponto do universo. Ele é o mestre de obras de Jeová. Lugares extremamente quentes, lugares gelados, desertos sem vida. E como disse o apóstolo Paulo aqui, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Invisíveis ao olho nu, né? É impossível nós termos uma ideia geral do universo. Mas também tem a criação dos anjos, que também é invisível aos nossos olhos, aos olhos humanos. Tudo feito através de Jesus Cristo. Mas você notou um detalhe no final desse versículo, versículo 16? Aí diz que tudo foi feito também para ele. Em que sentido? A Sentinela de 2001, 1º de setembro, na página 31, ali diz, o Filho deriva corretamente prazeres dessas obras. E nesse sentido, são para ele as coisas feitas. Uma explicação simples, mas que nos ajuda a entender aqui essa expressão do apóstolo Paulo. Bem, irmãos, ao refletirmos na grandiosidade disso, abra agora a sua Bíblia em Provérbios capítulo 8, veja o que nós encontramos, Provérbios no capítulo 8, no versículo 30 e 31. Aí nos diz assim, eu estava ao seu lado como trabalhador perito. Aí fala de duas alegrias. Repare, eu era a sua maior alegria
se referindo ao Criador, né, ao Jeová. Jesus era a alegria de Jeová, dia após dia. Aí diz, alegrava-me diante dele. Aí está falando do prazer que ele tem, né, em executar as obras, os projetos de Jeová. Aí entra a explicação que nós temos na Sentinela de 2001, como nós mencionamos, né? Bem, então Jesus derivava prazer naquilo que ele estava fazendo, né? Ele recebia lá o projeto, né, o código genético, por exemplo, de uma criação, seja lá de um gatinho, de um macaco, né? Então ele já conseguia, olhando ali o código genético, observar, por assim dizer, as macaquices, né? Aquilo que o macaco ia fazer, né? E ele sentia prazer naquela criação. E aí era uma girafa, era uma serpente, e qualquer outro animal, um golfinho, né? Estamos nos referindo ao nosso planeta. E aí, então, ele podia ver como aquilo ia ficar. Era algo exclusivo dele. As demais criaturas espirituais não tinham essa visão do que ainda ia acontecer, né? Tanto que a Bíblia diz, e veio a ser noitinha e veio a ser manhã. Terceiro dia, por exemplo. Essa noitinha, então, tem a ver com a falta de informação daqueles que eram espectadores, os anjos, mas Jesus tinha, né? Não está se referindo aqui à humanidade, porque a humanidade não existia, né? Bem, mas Jesus sabia, aí então amanheceu o dia, agora ficou claro o projeto em ação, né? Então, tudo aquilo que estava associado com aquele período criativo era de informação também das demais criaturas espirituais. Mas o detalhe, continuando aqui, diz aí o versículo 30. Eu estava ao seu lado como trabalho, da parte B. Alegrava-me diante dele todo o tempo. Agora o versículo 31, irmãos. Eu me alegrava com a terra. De tudo que nós falamos, né, a respeito do universo, onde estava a sua maior alegria? No versículo 31, né? Eu me alegrava com a terra que ele criou para ser habitada. Detalhe, aí na parte B agora, né? E minha maior alegria era os filhos dos homens. Notou então, irmãos, nós temos como um governante, como nós entoamos no cântico inicial, alguém que nos ama desde o começo, né? Alguém que tem prazer na raça humana desde o seu começo, desde antes dela ser formada, como nós falamos há pouco. Bem, mas o que isso significa? Isso nos ajuda a entender a sua disposição em vir à Terra, né? O seu interesse especial na raça humana. Daí então ele vir à Terra, e como ele disse lá perante Pilatos, né? Em João 18:37. Para isso nasci, para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ou seja, desanuviar, né, tudo aquilo que o Satanás fez, colocando mentiras sobre mentiras, né, quer através de religiões, quer através de ensinos filosóficos, né? Jesus veio para esclarecer a verdade a respeito da pessoa de Jeová, a respeito do Criador, porque ele tem interesse especial na raça humana, como nós vimos. Aqui ele se tornou, daí então ele se tornou o Messias, ou Cristo, aquele que daria a vida pelas pessoas. Mas, uma vez no céu, após o seu retorno, Jeová lhe deu toda a autoridade. É aí então que entra aquilo que ele diz lá em Mateus capítulo 28, né? Quando ele diz, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. É fato que ele começou a reinar em 1914, né? Mas já em 33, com a formação da congregação cristã, ele se tornou seu cabeça. Assim, já ali estabeleceu-se um reino espiritual sobre a congregação. Então, ali, o novo pacto, né, o novo pacto, aquele pelo qual ele havia ensinado, ele havia falado com os seus discípulos, tornou-se operante, já ali em 33. Né? E os discípulos se tornaram o núcleo daquilo que mais tarde veio a ser chamado, como o apóstolo Pedro fala lá em 1 de Pedro 2,9, de nação santa. Né? Então os discípulos se tornaram ali o núcleo. Aqui cabe uma observação, né? Existem dois termos parecidos, mas não iguais, né?
que é mediador e intercessor. Nós falamos que ele é mediador do novo pacto, né? Então, esse pacto é entre Jeová e os 144 mil. Intercessor, no entanto, ele é sobre toda a raça humana. Uma vez que ele intercede, como nós entoamos no cântico inicial, ele intercede por nós perante a pessoa de Jeová. E o seu sacrifício tornou possível a aproximação dos humanos com o seu Criador, né? Mas por que isso se tornou necessário, irmãos? Uma visão do profeta Daniel, no capítulo... Nós não vamos ler, mas podemos correr os olhos no que diz aqui esse relato. Daniel, no capítulo 7. Dê uma olhada, por favor. Dos versículos 9 a 14, nós vemos, por exemplo, que um evento, né? Aqui foi colocado tronos, o antigo de dias se sentou, né? E aí aparece uma visão deslumbrante. Por exemplo, o versículo 10 fala que o seu trono eram chamas, né? No versículo 9, chamas de fogo. No versículo 10 fala de rios de fogo saindo de diante dele. Fala aí de pelo menos 100 milhões de anjos presentes nesse evento. E lá no versículo 14, no versículo 13, mostrando que alguém teve acesso ao antigo de dias, né? Ou seja, mostrando aqui a ocasião do entronizamento de Jesus Cristo. Por que isso se torna necessário? Porque então, como é que isso nos ajuda a entender o papel de Jesus Cristo? Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 30. Jeremias, no capítulo 30, versículo 21. Jeová diz assim: seu majestoso, versículo 21, seu majestoso líder será um dos seus, e do seu meio sairá o seu governante. Vou trazê-lo para perto, e ele se aproximará de mim, pois do contrário, quem se atreveria a se aproximar de mim, diz Jeová. Então, olhando para essa visão que o profeta Daniel teve, e olhando para esse relato, fica claro como nós precisamos da pessoa de Jesus Cristo intercedendo por nós. E nós temos muitas vantagens em ter esse sumo sacerdote, né? Nós conhecemos, não só como governante Jesus Cristo, mas nós sabemos que ele também cumpre o papel de sumo sacerdote, né? Uma vez que o sumo sacerdote intercedia perante Jeová, né? Ali fazia aquele papel de ligação entre a nação israelita e Jeová. Mas nós sabemos que a situação deles era muito limitada. Nós estamos considerando agora, e vamos considerar o caso de Jeoiada, né? E nós sabemos que ele teve uma influência excelente sobre o rei Jeoás. Mas, detalhe, ali diz que assim que ele fechou os olhos, Jeoás começou a se afastar de Jeová. Então, mostra a dificuldade, né, do sumo sacerdote humano, né? E há muitas outras coisas que nós poderíamos comparar aqui. Por exemplo, quem não se lembra daquele relato trágico lá de Aimeleque, né, outro sumo sacerdote? Ele faz provisão ali para Davi e os homens de Davi, mas ali no meio, ali próximo, tinha um sujeito chamado Doeg, né, que era um dos servos de Saul, que era inimigo de Davi. Resultado, houve uma tragédia logo depois, né? O próprio Aimeleque perdeu a vida. Então, pense, se Aimeleque conseguisse enxergar o que aquele homem tinha no coração, não é verdade que ele tomaria suas precauções? Mas Jesus, mesmo na terra, nós sabemos que ele conseguia ver o coração das pessoas, né? Se lembra, por exemplo, no caso de Natanael? E ele falou: olha, enquanto você estava lá debaixo da figueira, eu sabia o que você estava pensando. A Sentinela de 1980, comentando esse assunto, Sentinela 1º de janeiro de 1980, ali ela disse que ocorreu algo debaixo da figueira, envolvendo a meditação de Natanael, que Jesus conseguiu ver, mesmo sem estar perto dele. Então nós vemos a superioridade de Jesus Cristo comparado com o sumo sacerdote. Bem, poderíamos ficar aqui muito tempo falando de muitas outras qualidades de Jesus, mas o fato, irmãos, é que Jesus é o governante ideal. A humanidade precisa urgentemente de um bom governo. E Jesus tem todas essas qualidades, como nós mencionamos no começo, né? Qualidades, habilidades de um bom líder, que um bom líder precisa ter. E, na verdade, Jesus,
ele não só falava, né? Jesus, ele praticava, e nós sabemos disso. Isso é diferente dos líderes em geral, né? Falam, mas não praticam. Jesus, ele ensinava pelo seu exemplo, como nós sabemos. E cada uma daquelas qualidades que nós falamos antes, com certeza os irmãos conseguiram associar com algum relato bíblico envolvendo o seu comportamento, né? Então isso mostra que ele falava e praticava. Isso sem contar, irmãos, o poder que ele tem sobre a natureza, por exemplo. Se lembra? Mesmo quando estava na terra, o seu poder sobre o clima, se lembra? Sobre doenças, a cura de pessoas, a ressurreição de pessoas. Tudo aquilo foi uma amostra do que ele faria durante o seu governo. E um detalhe, quando quiseram fazer dele um rei, você se lembra o que ele fez? Ele se afastou. Ah, mas ele seria um bom rei. É fato. Mas concorda que, uma vez que o sistema está na mão de Satanás, o diabo, Jesus seria um parceiro, por assim dizer? Uma vez que ele ia tentar arrumar algumas coisas, e algumas coisas ficariam de fato boas, né? Mas Jesus não seria isso, né? Jesus não ia remediar um sistema que está condenado ao seu desastre, né? Jesus jamais ia fazer essa parceria. Jesus esperou o tempo certo de Jeová, que Jeová determinou para estabelecê-lo no governo dos céus, como nós vimos em Daniel 7, no capítulo 7. A profecia bíblica mostra que Jesus está governando do céu, no céu, como um rei do reino de Deus. E muito em breve, irmãos, Jesus vai fazer na terra inteira as mesmas coisas que ele fez nos céus. Vai fazer na terra inteira as mesmas coisas que ele fez enquanto estava aqui na terra. Como nós falamos, era apenas uma amostra, né? Imagina o poder ilimitado que Jeová lhe deu nos céus e na terra. Em breve, toda a terra, portanto, será beneficiada do seu bom governo, do seu perfeito governo. Todos estão convidados, a verdade é que toda a humanidade está convidada para serem cidadãos desse governo, como o convite estendido em Mateus 24, no versículo 14. Então, o convite que se faz é que todos conheçam a pessoa de Jesus Cristo. A maneira principal de fazermos isso, com certeza, é a leitura dos evangélicos, né? É a pesquisa, é o estudo dos evangelhos. Olha o que Jesus mesmo fala a respeito de si, na sequência do nosso relato, lá de Mateus 16, agora o versículo 17. Ele fala a Pedro, mas é uma admissão, né? Aí diz, Jesus lhe disse então, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por homens, mas pelo meu Pai que está nos céus. Então, irmãos, quem é que orienta? Quem é que revela a pessoa de Jesus Cristo? Jeová. Ele fez isso no caso dos discípulos, ajudando eles a ter o conhecimento exato. E, na verdade, o próprio Jesus disse que Jeová os atrai, né? Jeová atrai as pessoas. Bem, nesse caso aqui, ele tinha traído os discípulos. Nós temos a oportunidade de estender esse convite a outros. Então, queremos continuar nos empenhando nesse sentido, ajudando as pessoas a conhecer a pessoa de Jesus Cristo. Quem ele é de fato, quem é Jesus Cristo, como nós consideramos aqui hoje. Portanto, se você imitar o exemplo de Jesus, se você imitar Jesus, temos todos os evangelhos, como falamos, para considerar, a fim de repararmos as suas belas qualidades. E tudo o que ele ensinou, na verdade, nós podemos ter felicidade já hoje, né, irmãos? Nós já derivamos alegria hoje daquilo que ele faz, daquilo que ele fez, daquilo que ele ensinou, do seu exemplo, né? E uma vez que nós apliquemos em nossa vida, nós vamos ser felizes, ter uma vida feliz já agora. Diferentemente da sociedade humana em geral. Mas o mais importante, irmãos, muito em breve, a verdade sobre Jesus pode ajudar você a ter a vida eterna.